Muito bem, sem mais delongas, eu queria que os irmãos pudessem acessar o texto bíblico, obviamente na carta de Efésios, no capítulo 2. Nós estamos nessa jornada por meio de Efésios e tem sido incrível poder receber aquilo que nós estamos recebendo nesses dias. E capítulo 2, nós vamos ler dos versos 11 até o verso 22. Amém? Então, você que está acompanhando também pela internet, onde você estiver, quando você estiver, que o Senhor fale ao seu coração e ministre ao seu coração especificamente sobre essa palavra. Amém. Diz assim, Efésios capítulo 2, dos versos 11 até o 22. Portanto, lembrem-se de quando no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio à inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua bondade e misericórdia em nos revelar a sua palavra. Obrigado pela tua intencionalidade, dedicação, Senhor, em cumprir toda a sua promessa, todo o seu plano, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor insistentemente nos perseguiu, insistentemente, ó Deus, organizou os tempos, os modos, até a plenitude dos tempos, quando veio o teu Filho Jesus, para em si criar uma nova humanidade, para a promoção da paz, Senhor. Obrigado pela tua bondade. Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor fez. É a realidade daquilo que o Senhor fez que nos faz hoje sermos igreja do Senhor Jesus Cristo aqui hoje e até quando o Senhor voltar. Senhor, obrigado pela tua grandeza, Senhor. A grandeza do teu plano, da tua vontade, do teu desígnio, do Senhor, do teu propósito. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra e fale aos nossos corações nos dias de hoje. Para a glória do teu nome, Senhor, nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu confesso que tem sido uma jornada maravilhosa poder rever muitos conceitos aqui de Efésios. Eu sei que nós estamos assim numa exposição bíblica raiz, né?
E eu sou daqueles que gostam das exposições bíblicas raízes, né? Eu me sinto muito bem quando eu vejo algum pregador, alguém falando biblicamente, expondo a Escritura. E eu acredito assim que só da Escritura ser lida por si só, já existe uma graça da parte de Deus sobre o entendimento da sua palavra sobre nós. E eu queria dizer com isso que você pode ler a Escritura, você tem acesso. Leia a palavra de Deus todos os dias, se exponha à palavra de Deus todos os dias. Como nós cantamos aqui, somente de falar o nome de Jesus, somente de ler a palavra de Deus, já existe uma graça de entendimento. E eu queria dizer isso aos irmãos antes de nós iniciarmos. Valorize a palavra que você tem na sua mão. Não despreze ela na sua semana. Amém? Amém. É muito importante que a gente faça um pouco de recapitulação sempre que a gente vá dar o nosso próximo passo, né? E hoje nós temos um assunto muito importante para tratar. Mas é importante nós olharmos um pouco do que foi dito até aqui. E eu destaquei essa recapitulação em 3 pontos importantes para a gente lembrar. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, e principalmente em Efésios, que em 2 sessões desse texto ele usa o verbo lembrar, que é uma característica da igreja de Cristo. Nós precisamos aprender a nos lembrar, a não esquecer. Lembrar de não esquecer daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Ele fez em Cristo Jesus e daquilo que Ele está fazendo por meio da edificação da sua igreja. A lembrança é importante. Esse verbo não está aqui à toa, então por isso vamos lembrar algumas coisas. A primeira é que o único sentido de ser igreja, o que dá sentido a essa realidade, é o que Deus realizou de uma vez por todas em Cristo Jesus, nos colocando nas regiões celestiais, sobre todas as bênçãos espirituais que estão contidas em Jesus. Meus irmãos, esse é o resumo da carta de Efésios. É desse texto em diante que todas as coisas vão se desdobrar e nós vamos aprender muitas coisas. Mas é muito importante que nós entendamos que nada do que nós fazemos, nada da nossa ação, da nossa motivação, daquilo que fazemos em amor, ela pode partir de um fundamento estranho a esse. Toda indicação está naquilo que Deus fez. Por isso o apóstolo Paulo começa bendizendo o nosso Senhor, bendizendo Deus, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio do Espírito Santo nos traz todas essas graças, todas essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não é sobre nós, não é sobre o que nós fazemos, não é sobre o que nós vamos ser, é sobre o que Deus já fez, é sobre o que Ele já realizou, é sobre o que Ele já disse que deveria ser feito. A partir desta realidade é que nós começamos a ser igreja. É importante entender que também as 2 partes de Efésios é dividido basicamente em 2 partes, meus irmãos. A primeira parte compreende os indicativos do Evangelho de Jesus, do Evangelho de Deus, da igreja. E obviamente o apóstolo Paulo está querendo responder o que significa de fato ser igreja, ser cristão. O que significa isso? Nesses primeiros capítulos, então nós estamos nessa jornada dos indicativos. Ou seja, nós não fazemos para ser, não fazemos para adquirir, não fazemos para ganhar algo. Nós já fomos abençoados, Deus já fez, já nos escolheu, já nos adotou, já nos colocou, e é por isso que, por meio dessa realidade, nós respondemos a essa graça, a essa dádiva, e nos constituímos como igreja, ou seja, naquilo que nós fazemos, que é a segunda parte, são os imperativos, é aquilo que a gente tem que fazer. Então, primeiro ser e depois fazer. O que Deus realizou em Jesus e depois as implicações práticas desse evangelho nas nossas vidas diárias, meus irmãos. Veja que o apóstolo Paulo depois, nós vamos chegar num momento que ele vai trazer isso para uma aplicação mais real, mais prática. Já existem muitas aplicações que nós já podemos fazer
coisas que nós precisamos tratar a nossa identidade, o que nos move, a nossa essência, aquilo que está no nosso interior, a nossa cosmovisão, nosso pensamento, as nossas motivações. E depois então o apóstolo Paulo começa a trazer as implicações práticas na sociedade, na vida diária, nas nossas funções sociais, aonde nós estivermos inseridos, como é que nós devemos viver por meio dessa realidade. E a terceira lembrança é que imediatamente ao texto que nós vamos observar hoje, o apóstolo Paulo destaca duas palavras que precisam ser ditas aqui, relembradas. A primeira é: vocês estavam mortos. Essa frase é muito importante para nós lembrarmos aqui. No início do capítulo 2, o apóstolo Paulo começa essa sessão dizendo: vocês estavam mortos. Então é muito importante nós relembrarmos o que isso significa, né? Ou seja, e lógico, da morte, Deus nos transportou, Deus nos tirou da morte para a vida. Por quê? Por causa das riquezas, e essa é a segunda palavra importante a ser relembrada aqui, das suas misericórdias. Por causa das riquezas das misericórdias de Deus, nós somos transportados para a vida por meio da graça. Essa é a terceira palavra que a gente precisa entender. Então, a salvação é pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Ou seja, é importante notar que nós estamos aqui falando de um único assunto. Nós não estamos falando de vários assuntos. Que esse último trecho aqui do capítulo 2 não se refere a um assunto novo. Ele não se refere a uma nova mensagem, não, mas se refere praticamente a uma conclusão dessa primeira parte dos indicativos do Evangelho de Deus. Então nós começamos a ver no capítulo 1, agora no capítulo 2. Na primeira parte do capítulo 2 o apóstolo Paulo introduz essa questão da salvação e dessa realidade de como todas essas bênçãos espirituais foram materializadas, foram feitas reais em nossas vidas. E agora ele passa a concluir essa primeira etapa. Por isso é tão importante esse assunto. O assunto de hoje é como se fosse uma conclusão da primeira parte dos indicativos do Evangelho de Deus aqui. Por isso eu queria que você concentrasse seu coração. E aí é preciso se lembrar da chave da mensagem anterior, do versículo 8, a salvação pela graça, como nós falamos aqui. E nós recebemos isso imerecidamente. Amém? Imerecidamente. Nós não merecemos a salvação e Deus mesmo assim nos ofertou, nos levou a esta realidade. Nós não éramos dignos dessa salvação, porque morto não volta a viver sozinho, ou volta? Não, né? Precisa de uma ação. Toda a vida está em Deus e mais do que simplesmente nos purificar dos nossos pecados, o Evangelho nos dá um novo futuro. Meus irmãos, nós fomos tirados de um passado de morte, colocados sobre uma realidade de vida e temos um futuro glorioso na esperança do retorno de Jesus para concluir todo o plano de Deus que foi depositado nele mesmo, e ele mesmo em si conseguiu concluir tudo isso de acordo com a vontade de Deus, como Deus gostaria que fosse feito. Por isso, uma vez que nós somos colocados em Cristo, acima das forças do caos, da força do pecado, da força que tirou Adão do Éden, que fracionou Adão da relação com Deus, da relação do jardim do Éden, essas forças, nós também fomos capacitados para viver uma nova vida em Cristo. Uma novidade de vida em Cristo Jesus. Ou seja, os indicativos do Evangelho de Deus têm que sim mudar as nossas realidades, mudar as nossas cosmovisões, mudar a maneira como nós enxergamos e muito mais do que isso, mudar as maneiras como nós reagimos. Como eu reajo diante de uma situação, de uma circunstância. Então, a graça de Deus nos faz poemas de Deus. Feitura de Deus, obras que expressam a genialidade do Criador. Foi por isso que nós fomos salvos. Nós não fomos salvos do nada, irmãos, e para nada. Nós somos salvos da morte para a vida,
para a expressão da poesia real daquilo que Deus, o Criador, colocou em toda a sua criação e deseja ver em nós por meio de Cristo Jesus, tornar visível a graça de Deus. E é por isso que nós estamos aguardando a ressurreição, é por isso que nós não fomos transportados da salvação para o estado eterno. Perceberam isso? Porque seria muito interessante se nós fizéssemos isso, não é? Somos salvos, já estamos com Jesus, aleluia, glória a Deus, que maravilha. Não seria maravilhoso isso? Se à medida que nós fomos salvos, nós já seríamos automaticamente transportados. O Davi, ele veio de avião, mas ele é porque estava congestionado transladado, né? Ser transladado, né? O Davi é o nosso amigo lá do Canadá, né? O nosso querido irmão, irmão da Dani Som, cunhado do pastor Juliano Som, né? Muito bom ter você aqui. Vivemos muitas aventuras lá em Teresina, esteve com a gente lá, agora está no Canadá. E ele não veio transladado, ele veio de avião, porque não deu. Né? Porque o Davi é assim, ele translada. Né? A gente já conhece ele há muito tempo, é assim. Mas por que a gente não foi assim, transportados? Porque existe uma razão de Deus inserir em nós as realidades do Evangelho. Não é para que nós sejamos abençoadinhos, mimadinhos de Deus. É para que outras pessoas possam conhecer a mesma realidade do amor e do Evangelho, da graça, da salvação. É para que outras pessoas que estão mortas possam ver em nós a salvação da graça imerecida por meio da ação do nosso Senhor. E se nós mudarmos essa ordem, começarmos a falarmos do que nós temos que fazer antes do porquê nós temos que fazer e do que nos move, se nós colocarmos os imperativos na frente dos indicativos, nós cometemos uma mudança do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo não é sobre o que nós podemos fazer, mas sobre o que, por meio do que Ele fez, nós somos afetados e transbordamos. Porque se nós fazemos isso, nós criamos uma religião moralista e de obras. O crente, ele tem o cristão, ele tem uma característica que Efésios vai quebrar, que a gente tem uma tendência ao moralismo. Eu não estou dizendo que o moralismo é ruim, o ismo todo o sufixo ismo, ele faz uma pejoratividade no termo. Ele torna o termo supralapsarianista, né? Quer dizer, usei uma palavra difícil aqui, mas é um termo exagerado. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós corrompemos a integridade do Evangelho se nós trocarmos a ordem, se nós começarmos a fazer coisas para receber coisas. Não, nós já recebemos. No Evangelho de Deus nós devemos viver assim, porque Deus realizou isso e aquilo, e não ao contrário, nós realizamos enfim, por nós mesmos. O que nos move, a nossa ação, é o que Deus realizou em Cristo. Isso faz ser quem somos. Agimos a partir do que Deus fez e não do que nós fizemos. Amém? Agora partindo para o nosso texto, entrando no versículo 11. Então é só para você entender toda essa realidade que nós estamos falando. Irmãos queridos, amados, igreja do Senhor Jesus, não invertam a ordem do Evangelho. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. E nós só existimos por causa da graça de Deus e mais nada. Se você realizou isso ou aquilo, a sua oração deve ser graças ao Senhor que me fez fazer isso ou aquilo. Se você realizou aquilo ou aquilo outro, você tem que dizer, é por causa que Jesus me fez isso, que eu posso fazer isso ou aquilo. Entende? Não pode trocar isso. Você não pode ocupar o lugar da moralidade, da religião. São obras mortas. As nossas obras são obras mortas se não forem vivificadas pelo Senhor Jesus Cristo. E por meio de tudo que Ele fez. Foi isso que nós vimos, basicamente, que a salvação é pela graça, dom de Deus. Isso não vem de vós. Agora, esse texto, como eu disse a vocês, ele representa a conclusão de uma primeira parte dos indicativos do Evangelho. Então é importante nós entendermos isso. Que a segunda metade do capítulo 2, ela vai falar especificamente do resultado lógico
de tudo que foi exposto anteriormente por Paulo. Então ele está falando do resultado agora. Ele está concluindo o assunto e dizendo, olha, tudo aquilo que eu falei para vocês, desemboca nisso. Por isso, gente, faz assim, ó. Legal. Por isso é tão importante que você preste atenção no argumento de Paulo aqui. O argumento de Paulo ele vai crescendo. Ele é um argumento progressivo. Ele de vez em quando volta a falar do mesmo assunto, mas você percebe que ele vai dando um passo a mais. A cada trecho que ele vai escrevendo aos Efésios, ele vai estruturando um conceito a mais daquilo que ele falou. Mas agora é muito importante que ele está concluindo. É como se ele dissesse assim, olha, tudo que vocês ouviram até aqui, de Efésios 1 e Efésios 2 até o versículo de número 10, resulta nesse objetivo aqui, nesse propósito. Então é muito importante que nós nos concentremos aqui. Isso é a primeira coisa importante. A segunda coisa importante é que o apóstolo Paulo, quando ele está falando aos Efésios, ele está com uma imagem na cabeça de alguns pressupostos, de alguns pré-requisitos. Ou seja, é como se eu falasse para você aqui, por exemplo, de cachorro-quente ou, por exemplo, de futebol. Então, se eu começasse a falar de jogador de futebol, eu não entendo nada, não sei o nome e tal. Né? Eu sou corintiano, tá, gente? Mas eu não sei nada, não acompanho nada. Eu sei da NBA, assim, que hoje o Boston vai eliminar, vai passar para a final, que o Boston Celtics vai ser um campeão, né? Isso eu sei que é meu time. E eu sei também que o Golden State Warriors, no nosso querido pastor Cláudio, foi eliminado. Graças a Deus. Então, Deus abençoe, pastor Cláudio, você. Eu queria falar isso né? Eu tinha que falar isso porque ele me persegue, tá? Mas enfim, e eu estou muito feliz por isso. Então, é um contexto que você já sabe, ele já sabe do que a gente está falando. Agora o apóstolo Paulo tem uma imagem na cabeça. Quando ele começa esse assunto, ele tem uma imagem, é importante imagens históricas do costume das pessoas, que é importante a gente lembrar. Tem várias imagens, várias metáforas que esse texto se refere. Na verdade, o apóstolo Paulo usa esses termos. Ele faz o uso desses termos como se as pessoas já soubessem do que ele está falando. Mas nós aqui, né, no século 21, né, nós não temos tanta identidade com essa escritura de Israel e com todo o costume daquela época. Por isso eu queria destacar 3 imagens, 3 figuras que o apóstolo Paulo entende que quando ele começa a falar sobre esse assunto, ele tem na mente dele, para que as pessoas entendam o que ele vai falar, ok? Então a primeira é que a intenção de Deus, essa imagem, o apóstolo Paulo pressupõe isso, que as pessoas já sabem que a intenção de Deus para o universo sempre foi fazer do universo o seu lugar definitivo de habitação. E no centro desse projeto de Deus, habitar com a humanidade, né, está a figura lá de Gênesis do jardim. Então, primeira imagem, ele pressupõe que o Deus criou o universo porque Deus queria habitar nesse universo com a sua criação. Ou seja, há um desejo, a intenção de Deus de que o universo que ele fez... então, assim, eu tenho pouco tempo para explicar tudo isso, na verdade, porque é um conceito mais longo da escritura de Israel, mas é um conceito da habitação de Deus. Deus criou o mundo para quê? A resposta é muito clara quando você observa. Ele queria descansar, é o lugar do descanso de Deus. Deus queria habitar no universo com a sua criação. Ele queria ter comunhão com a sua criação no universo criado. E aqui eu destaco 2 palavras. Memorize bem essas palavras, que essa imagem do apóstolo Paulo está em todo o discurso dele. Nós vamos precisar delas enquanto vamos desenvolver. Habitação, amém? Habitação e presença. Presença, são sinônimos, né? Ou seja, alguém que habita, ele está presente. Então, habitação e presença, enfim. E o que o apóstolo Paulo está também pressupondo? Que Deus fez esse lugar, o descanso de Deus implica a paz. Amém? A gente fala assim, cumprimenta o irmão, a paz, irmão. Tudo bem? A paz do Senhor, irmão. Né? Então,
Mas não é essa paz que a gente cumprimenta o irmão, e nem a paz que a gente às vezes entende que é a ausência de guerra. Eu estou em paz, eu não estou passando por nenhuma guerra. Não, é mais do que isso que o apóstolo Paulo está imaginando que eles saibam, que é o shalom de Deus. E durante muitos anos, irmãos, eu traduzi o shalom de Deus como bem-estar físico, emocional e espiritual. E eu vi que não é só isso. Eu percebi que por meio de Efésios, não é simplesmente um bem-estar pelo bem-estar. A paz, o shalom de Deus, é mais do que só esse bem-estar e mais do que só essa ausência de guerras. Eu não estou em guerra com a Argentina, nem com o Uruguai, eu não estou participando da guerra da Ucrânia lá com a Rússia. Eu estou em paz, não é isso. Mas é um sentido de todas as coisas estão no seu devido lugar, tudo está em ordem, em harmonia. É mais do que só ausência de guerras. Por quê? Por exemplo, não sei se vocês ouviram a história daquele pintor que pediram para ele desenhar a paz. E ele foi lá, fez um passarinho no meio de uma cachoeira, e aqueles galhos e tal, aquele galho bem fininho, e aquela turbulenta cachoeira e tal. E as pessoas falaram, nossa, mas por que você fez esse passarinho? Ele falou, olha, independente das circunstâncias, das águas ali, tudo bem, aquele passarinho está em paz. Ou seja, a paz não é uma relação dos arredores, mas de um estado de ser harmônico, organizado, equilibrado. Gente, e eu sou fã do universo, eu já falei aqui várias vezes, mas quando você olha para o universo criado, você vê a inclinação da Terra, os ângulos, os asteroides, né, de Saturno e toda a organização do universo para fazer do planeta Terra um lugar propício para a vida que nós temos. É uma coisa impressionante. Tipo assim, loucura. Por exemplo, quando você vê o movimento dos astros, dos planetas em torno do Sol. A gente é acostumado a ver aquela imagem plana, né? E os planetas girando, e a gente faz o trabalho com isopor, né? E coloca todos os planetas e tal. É aquela coisa assim. Mas na verdade é um movimento espiral. Né? Ou seja, o Sol também está em movimento e todos os astros estão em movimento espiral por meio desse Sol. Então o Sol está girando em relação a alguma coisa e os astros também estão girando e assim, não se chocam, né? Quer dizer, eu fico assim, gente, é perfeito. Isso é mais ou menos o que é o Shalom. É as coisas em ordem. E na verdade é o oposto do que aconteceu em Gênesis 3, né? Então é importante entender isso, porque essa é a segunda imagem. A primeira imagem, então, a habitação, o lugar de descanso de Deus, a paz. E a segunda imagem, todos nós abandonamos esse papel porque na verdade, por que nós fomos colocados aqui no universo? Para manter essa ordem, manter essa paz. Cuidar do universo criado de Deus. Nós fomos colocados nesse universo como mordomos do universo de Deus. Mas as forças de Gênesis 3 atingiram o coração do homem e bagunçaram essa vocação humana. A vocação humana de quê? De viver em shalom, de viver em harmonia perfeita, de viver em plena organização, em plena harmonia, em pleno equilíbrio. Todos nós, essa segunda imagem, abandonamos esse papel a partir de Gênesis 3. Então a humanidade se afastou de Deus. A humanidade se separou de Deus e se alienou do seu marco referencial. Amém? Estão comigo aqui? Então nós abandonamos a referência do Shalom. Na verdade, é Deus que criou o Shalom. Foi Ele que criou a ordem, foi Ele que criou a paz, a harmonia, o equilíbrio, o universo. E esse homem foi então afetado por esse processo. E ele perde essa referência. E para cumprir a vocação humana de manter o universo organizado, de manter o universo em paz, em harmonia, em equilíbrio, em shalom, de promover essa shalom, nós precisávamos estar conectados com a nossa referência maior, que é o Senhor Deus, o próprio Deus, com o inventor da shalom.
E quando nós decidimos viver independentes de Deus, quando nós decidimos viver autônomos, é bem interessante que acontece no Gênesis, ao pecado, o relato do pecado de Gênesis 3 é tão importante aqui para o apóstolo Paulo, para a gente entender o que está acontecendo aqui nessa conclusão, é que a árvore do conhecimento do mal representa exatamente isso, é eu, por mim mesmo, definir o que é bom e o que é ruim. Conhecer o bem e o mal não e essa grande mentira da serpente diante de Adão e Eva. Que na verdade é aquela meia verdade, né? Aquela mentira meia verdade. Mas o conhecimento do bem e do mal é a relação que nós temos de independência, de determinar por nós mesmos o que é bom e o que é mal. E quando nós começamos a determinar por nós mesmos o que é bom e o que é mal, nós desorganizamos o shalom de Deus. Estão entendendo? Por quê? Porque nós não sabemos, meus irmãos, sem a referência, definir coisa alguma. Toda a nossa definição, toda a vocação humana de Adão, ela estava referenciada, ligada a Deus. Na medida em que ele se separa, ele perde a condição de fazer isso. E é interessante o que vem depois de Gênesis 3. O que é que vem, irmão? Gênesis 4. Ufa, Deus, o pastor sabe contar. Não, Gênesis 4 é o primeiro assassinato. Ou seja, quando a humanidade perde a sua referência do shalom de Deus, quando ela deixa de se referenciar e ela começa a tratar o bem e o mal como ela acha que deve tratar e definir o bem e o mal como ela acha que deve definir, autonomamente, independente de Deus, fora da referência de Deus, a consequência não é só a separação de Deus, é a separação uns dos outros. Porque toda a nossa separação de Deus desemboca na maldade que fazemos para o outro. É um assassinato. Acontece a primeira discórdia, a primeira desavença, a primeira inimizade entre os irmãos e um mata o seu irmão. E Caim mata Abel. Ou seja, né? A separação da humanidade de Deus desemboca na separação da humanidade com ela mesma. E a coisa vai apertando, irmãos. A terceira imagem que o apóstolo Paulo tem em mente, tá? Então estamos na imagem ainda, tá, gente? A terceira imagem é o terceiro fato de que Deus, ao invés de ter desistido do seu plano original, Ele trabalhou durante toda a história e trabalha hoje para cumprir esse plano. Que plano? A primeira imagem, de habitar com a sua criação no universo criado por Ele mesmo. Ele criou esse universo para isso. Se você lê, você vê que Deus, né, tem as referências de que a terra é o que dos pés de Deus? O estrado dos seus pés. Não é? É a referência de descanso, de habitação. Sabe quando você chega em casa e coloca os pés assim, em cima daquele, para relaxar? O lugar do universo é o lugar de relaxamento, é o lugar de prazer de Deus. Bom, enfim, isso tem muitas implicações, não dá para a gente falar agora, mas é muita coisa, é incrível. Quando você começa a descobrir o enredo da história da salvação de Deus. E é um livro bom de se ler, é o enredo da salvação do nosso professor Bernardo Shaw, né? Eu acho que ele vai resumir muito bem, resumir assim, né? É um resumo tipo, meu Deus, que resumo. Sobre todo esse contexto da história da salvação de Deus, e isso é maravilhoso. Portanto, ele continua trabalhando, e no centro desse plano, tem um jardim. Olha que interessante. Mas esse jardim é ferido. Depois esse jardim se torna o quê? Um edifício, um prédio. Bate assim, ó, na cadeira aí. É um prédio. Um lugar de habitação.
Ou seja, ele está dizendo, Deus continua trabalhando para tornar esse universo o lugar da sua habitação. Do jardim ele vai para o templo, um edifício. Portanto, o templo aqui, o tabernáculo de Moisés, depois o templo de Salomão, são imagens do Éden, do lugar da habitação de Deus. Deus continua tentando habitar entre o homem, mas esse homem continua se submetendo aos efeitos do caos, da morte, do pecado. Os antigos falavam pecado, hoje a gente fala forças do caos. É mais chique, é mais teológico, entendeu? Antes a gente falava é o pecado mesmo. É o pecado de Gênesis 3. Mas aqui foram mudando os entendimentos, mas esse conceito é muito mais amplo do que a gente imagina. O pecado ele é um conceito assim, ó, desse tamanho. O conceito de que essa força de desorganização, de desordem, ela é muito mais ampla do que o conceito de pecado em si. É tema para outra mensagem, né? Para outros carnavais aí. Mas o que eu quero dizer é que a terceira imagem que está no apóstolo Paulo é o templo. O templo está na mente do apóstolo Paulo, precisa estar na sua mente aqui para entender esse texto. Que é esse lugar da habitação de Deus, tá bom? Então a verdadeira paz que Deus declara, promove entre a humanidade, necessariamente produz paz na própria humanidade em si. E não existe paz no seu coração. Não existe paz entre você e Deus, se não há paz entre você e o seu irmão. Deu para entender isso? Ou ao seu próximo. É uma contradição, entendeu? Você dizer que está em paz, mas não está em paz com o seu próximo, com o seu irmão. O que o apóstolo Paulo fala a respeito disso na passagem anterior, não é agora que a gente pode viver de bem com a vida, né? Sem nenhum merchan aqui. Somente a gente. Nossa, Jesus é muito bom. Cara, encontrei Jesus e Ele é demais. Agora eu vivo de bem comigo mesmo, eu me encontrei em Jesus. Só que cada um no seu canto. Não é sobre isso o plano de Deus. E esse é o grande desafio, meus irmãos. Porque é muito fácil você dizer que está em paz com Deus, né? Eu tenho 20 e poucos anos de cristianismo, acho que é uns 28 anos mais ou menos. Que o Senhor me achou perdidaço mesmo. E em 28 anos eu vejo as pessoas terem dificuldade com isso. E eu já ouvi inúmeras vezes pessoas que cometeram pecados graves contra o outro. Graves. Traições, mentiras, fofocas, fala mal. Milhares de coisas assim que a gente sabe que a gente faz. E dizer, eu estou em paz com Deus. Mentira. Se você não está em paz com o seu próximo, você não está em paz com Deus. Ou seja, toda relação vertical, ela afeta as nossas relações horizontais. E você está pronto para isso? Essa é a pergunta, né? O resultado do impacto vertical, da reconciliação que nós temos, da revivificação que nós fomos submetidos em Cristo, o que nós experimentamos por causa da ressurreição de Jesus, da reconciliação que nós temos com Deus, o resultado disso é sempre a reconciliação com o meu próximo. É sempre aplicado às pessoas que convivemos. Por isso você quer saber, você quer conhecer uma pessoa, não pergunta para ela quem ela é, pergunta para a esposa dessa pessoa ou para o marido dessa pessoa quem ela é. Porque eu já vi muitos irmãos serem uma bênção na congregação e serem um horror dentro de casa. Não é assunto para os indicativos, é assunto para os imperativos. Então vou deixar pausado esse assunto. Portanto, quando nós lemos aqui no versículo, ali no meio da passagem,
se eu não me engano está no versículo 15, 16, ele vai dizer o que, irmãos? No versículo 15 e 16, ele vai dizer mais ou menos assim, vou começar ali porque ele é a nossa paz, de dois povos ele fez um só na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse, presta atenção nisso, esse é o centro desse versículo, é a chave dessa passagem, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Meus irmãos, Jesus, ele redimiu, ele recuperou, vamos dizer assim, a palavra mais certa, a vocação humana de trazer shalom para o universo. Shalom para as nossas relações, paz para as nossas relações, para a organização da nossa vocação. Portanto, a gente pode dizer com todas as letras que Jesus, preste bem atenção nisso, Jesus na igreja é a nova humanidade de Deus para a vocação humana da paz ou do shalom. É Jesus na igreja, a nova humanidade de Deus para a vocação humana da paz, do shalom. Porque, e aí ele vai dizer, a partir dos versículos que estão ali, a partir do versículo 11, em todo esse trecho, ele vai dizer como que isso é realizado. Como é que Jesus se torna em si mesmo, na igreja, ele faz dois povos um só, ele junta, ele quebra o muro, ele traz unidade, ele quebra a inimizade. Essa palavra unidade vai começar a ser falada daqui a pouco, não é agora, mas você vai começar a ouvir essa palavra, unidade. Ele junta dois povos que eram estranhos. E agora, do versículo 11 ao 12, ele vai dizer como é que ele faz isso. Então ele começa dizendo, olha, vocês eram chamados gentios, estavam longe, por aqueles que eram chamados da incircuncisão. E ele dá um rótulo para os gentios. Vocês são o povo da incircuncisão, chamados pelo povo da circuncisão feita por mãos humanas. Ele meio que tira um sarro aqui. Parece uma ironia essa relação do apóstolo Paulo. Ele fala, olha, vocês gentios, vocês efésios, estavam longe, não eram judeus, não estavam conectados à presença de Deus, não estavam conectados na realidade do templo, da presença de Deus. Mas eles chamam você de incircuncisão, mas a circuncisão que eles falam, que eles dizem que é tão importante, é feita por mãos humanas. Que é, no 8º dia de vida do bebê, a retirada do prepúcio do pênis. Deve ser uma dor imensa, né? Mas eles faziam isso. Mas o que Paulo está falando assim? Que não há mais agora incircuncisão e circuncisão, que é, na verdade, a circuncisão feita por mãos humanas é apenas um rito, que não representa absolutamente nada se não for entendido pelo coração. É mais uma ordenança que pode ser feita com o coração totalmente vazio, meus irmãos. Com o coração sem nenhum entendimento sobre o que Jesus fez e quem Ele é. E sobre o real motivo de fazer isso. Apenas um rito. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, vocês estavam separados de Israel nos versículos 11 e 12. Vocês estavam separados de Israel, como dissemos, a revelação da presença revelada por meio da relação com Deus e Israel. Porque na verdade Deus escolheu Israel para a vocação da paz. Mas Israel foi incapaz de manter o shalom de Deus. Eles construíram um templo e negaram, continuaram submetidos às forças do pecado, da rebelião, do caos, da morte. E o que aconteceu? Deus destrói aquele cativeiro, Deus destrói aquele templo e leva os cativos. Ou seja, eles não cumpriram a vocação de Deus de manter a presença de Deus. E muito menos isso, eles não entenderam o que significava essa vocação, que na verdade Deus não estava pensando apenas em um único povo, mas estava pensando em todo o universo criado.
e que eles serviriam apenas de vitrine para essa relação entre Deus e a sua presença e o seu povo. Ele diz mais nesse versículo, que eles eram estranhos à promessa, os gentios eram estranhos à promessa. Gentio é todo aquele que não é judeu, tá? Separados da realidade da presença de Deus e do plano de Deus. E da vocação do Shalom. Era assim que nós estávamos, por isso nós estávamos considerados mortos. Mas veja, quando Jesus conta a parábola do filho perdido, preste bem atenção nisso. Ele fala de 2 filhos, não de 1. Ele não considera que apenas 1 está morto, ele considera que 2 estão. Tanto aqueles que eram de Israel, quanto aqueles que eram fora do povo de Israel. Os 2 filhos estavam fora, estavam mortos, precisavam de salvação, não entenderam o coração do pai alegre em receber aquele irmão que havia voltado, que fora vivificado. Eles eram não só separados, estranhos às promessas da aliança. E é interessante essa questão da aliança aqui, meus irmãos, porque os gentios, a aliança era uma aliança de sangue. É a aliança de Abraão, que nós falamos aqui. Então, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, ouça uma mensagem, uma das primeiras mensagens que nós pregamos aqui, sobre promover o amor a Deus, vai falar sobre essa aliança. Sangue, preste atenção, sangue está no pacto da aliança do povo de Deus, quando ele faz a Abraão, ele mostra aquela imagem dos animais mortos, e ele tem que passar em cima daquilo ali. Aquilo é sangue, é morte. Por isso o apóstolo Paulo mais para frente vai usar a figura do sangue. E eles não só estavam estranhos à promessa da aliança, como também separados de Deus. Meus irmãos, por quê? Porque a representação de Deus estava sobre o povo de Israel. E a incapacidade do povo de Israel de demonstrar essa aliança a todas as pessoas promovia separação, inimizade. E essa nunca foi a vontade de Deus. Eles não só estavam separados de Deus, mas também, eu acho muito forte quando o apóstolo Paulo diz, separados da esperança. Meus irmãos, isso é muito forte. Porque você pode até estar achando que está separado de Deus e tem vida, mas quando você entende que longe de Deus você não pode ter esperança de um futuro, isso é desesperador. Então a situação da humanidade submetida sobre o caos, ela é uma vida sem sentido, sem propósito, sem referência, sem futuro, sem esperança. Porque a única esperança está em o fato de que nós fomos colocados em Cristo Jesus sobre todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Essa é a única esperança que nós temos, meus irmãos. E quando nós constituímos a igreja, nós começamos a fazer segregações. Eu vou atingir determinado público-alvo. Durante muitos anos, eu pensei na igreja, eu vou confessar aqui, eu pensei na igreja sobre público-alvo. E eu vou dizer qual é o público-alvo da igreja. Pessoas. De todos os tipos, de todas as facções, de todos os jeitos, de todas as personalidades, de todos os perfis, de todas, essa aqui acho que não. Orientações políticas, não, orientações políticas. Não, essa aqui não, gente. De todas as orientações políticas, de todas as filosofias, calma, que respondem ao Cristo ressurreto, morto e ressurreto. De todas aquelas que falam em concordância com o plano de Deus original. Nós não fomos chamados para públicos-alvos, irmãos. E essa foi uma lição que nós aprendemos. E eu aprendi muito nesse sentido. Uma igreja de apenas uma nação. Não, é para todas as nações. Ide por todo mundo fazer discípulos de todas as nações. E quando nós lemos o Apocalipse, nós vamos ver povos de toda língua, povo e nação se reunindo para adorar o Cordeiro de Deus. E nós estamos restringindo o público-alvo da igreja. Não, o público-alvo aqui é a Barra Funda. Sim, também.
Nós queremos ganhar Barra Funda para Jesus. Nós queremos que todos conheçam, que todos conheçam Jesus, essa realidade de todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Nós queremos que as pessoas saibam, por meio das nossas relações, quem é o Cristo que nos salvou por meio da graça que não vem de nós, é dom de Deus. Eu não preciso me esforçar para fazer isso. Eu não preciso pagar promessas para ser salvo. Eu não preciso me esforçar para ser quem eu não sou, para ser alcançado pela graça do Senhor Jesus. Mas tudo que eu sou precisa responder a essa realidade. Entenderam isso, meu irmão? Meus irmãos, nos versículos 13 e 14, a figura do muro derrubado é muito interessante, que ele diz, o muro foi derrubado. Então, ele fala, nós fomos aproximados. Aqui nesses 2 versículos nós temos 3 questões importantes. A primeira, que nós fomos aproximados pelo sangue. O que implica isso para mim? Para a escritura aqui, né? Nesse sentido do que Paulo está falando. Em seu sacrifício, a oferta que Jesus faz, um único povo, em seu sacrifício e oferta, Jesus faz um único povo de si mesmo. Antes as alianças eram baseadas em sangue, como eu falei, de animais no templo e por meio da obediência da lei. Agora é por meio de Cristo Jesus. Antes Deus tentou trazer o shalom por meio das ordenanças, da lei e também do sacrifício. Do templo, da presença. O que eles faziam? Tinham que ir lá sacrificar e o sacerdote tinha que levar diante de Deus a oferta do povo. Para quê? Para conectar o povo, para remir os pecados. Mas mais do que remir os pecados aqui, ele está dizendo, em si mesmo Jesus, por meio do seu sangue. Agora ele coloca o elemento da aliança, é a garantia, é o selo, é aquele carimbo final. No céu não tem aquele carimbinho, carimbaço lá, aquele negócio, né? Não, é o único carimbo da aliança, é o sangue de Jesus Cristo. E esse sangue é eficaz para promover a nossa salvação definitivamente. É para nos guardar em Cristo Jesus até o dia da consumação dos dias. O sangue de Jesus é quem nos aproxima. Isso é garantia certa de resultado, meus irmãos. E por meio desse sangue ele faz um só povo. Não tem barreiras, ele derrubou a barreira. Porque ele cita a imagem do muro. A imagem do muro é literalmente o muro do templo, que fazia separação entre os gentios e os judeus, e os Israel, os do povo de Israel. Os judeus, os da circuncisão e os da incircuncisão. E esse muro foi derrubado. O que ele está querendo dizer? Que agora, antes o acesso a Deus era por meio das ordenanças e do templo. Agora o acesso a Deus é por meio de Jesus. Jesus, ele dá acesso, ele é a porta. E ele mesmo diz em João, ele diz, eu sou a porta. Quem passar por mim vai encontrar pastagem. Porta das ovelhas. Mais do que isso, então esse versículo, nos versículos 13 e 14 a gente vê essa separação, que essa separação foi eliminada. Meus irmãos, essa é a ênfase de todo o resultado. Tudo que Deus fez do capítulo 1 até agora, culmina nesse resultado. Deus fazendo um único povo por meio de Jesus, por meio do seu sangue. Deus não discrimina mais ninguém. Nós é que podemos nos discriminar. Quer dizer, não poderíamos. Mas no sentido de querer fazer a ligação por nosso meio. Ou seja, eu não posso me conectar ao Senhor por meu esforço. É por meio do esforço de Jesus. Eu preciso me render a condução de Jesus, para ele fazer um povo ao seu sangue. Esse muro foi derrubado. E agora os gentios têm acesso à presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus não está mais referenciada. Nesse caso, especificamente, nós podemos afirmar isso com esse texto. De que no que tange ao acesso ao Pai, no que tange ao acesso à presença de Deus, não há mais gentio e judeu. Não há mais
Segregação. A segregação é a pior doença da igreja de Jesus. Ricos e pobres, bonitinhos e feios. Se bem que eu não acho que ninguém é feio. Tem pessoas que têm a beleza agressiva. Então, nenhum tipo de segregação que nós podemos fazer, ela é aceita mais agora, porque o próprio sangue de Jesus é que nos aproximou. Quando você segrega, quando você discrimina, quando você impede, quando você faz alguma coisa, logicamente que porque tem um jeito certo de viver, tá, gente? Quando a gente fala isso, parece que a gente está falando, pode tudo. Tem um jeito certo. Se você está visitado pela indicação do Evangelho de Jesus, você vai viver de um jeito que Ele quer. Você vai responder a essa realidade. Porque responder à realidade de Jesus é amar não somente a Deus, mas também ao próximo. E o respeito deveria ser uma bandeira do cristianismo. E nós perdemos essa bandeira. Se em algum dia nós tivemos essa bandeira, e eu acho que sim, nós perdemos. A inimizade é destruída por meio da cruz, a figura da paz atrelada à violência sofrida por Jesus. Eu gosto muito quando ele menciona a cruz aqui, no versículo 15 e 16. A inimizade é destruída por meio da cruz. Meus irmãos, só vence inimizade acomodando violência. Deixando de ter razão quando se tem. Deixando se passar a vez quando é a sua vez. Perdendo direitos legítimos, entregando eles propositalmente. Nós deveríamos ser mestres em lidar com ofensas. E a primeira coisa que nós fazemos quando nós recebemos uma ofensa é revidar da mesma forma. Frases, do tipo, bandido bom é bandido morto. Isso não combina com o Evangelho de Jesus. Não, se vir para cima eu vou matar mesmo, eu vou tirar tal. Isso não combina com o Evangelho de Jesus. Porque Jesus, entre matar ou morrer, Ele escolheu morrer. Ele poderia nos matar. Ele tinha direito de nos matar. Nós éramos estranhos, ofensores da glória de Deus. E Ele escolheu morrer no nosso lugar. Esse é o exemplo de Jesus, a vocação. Por fim, nos versículos 17 e 18, a paz foi anunciada. E o acesso agora é definido pelo Espírito Santo de Deus. Cristo evangelizou paz entre os de perto e os de longe. E a palavra evangelizou significa proferiu, declarou, anunciou. E meus irmãos, qual que é a imagem aqui que nós falamos aqui? É essa imagem. Antigamente os gentios não tinham opção de estar com Deus. Eles só tinham uma opção, as trevas. Quando Jesus veio, ele trouxe a luz aos gentios. Então agora, por isso que ele fala, o reino de Deus é chegado, porque em outros momentos o gentio não tinha acesso à presença de Deus, ele não sabia o que era isso, ele não podia chegar até esse lugar da habitação de Deus, da presença de Deus. E agora a linguagem do apóstolo Paulo é, vocês têm acesso. Vocês possuem uma carteirinha de acesso à presença de Deus por meio da cruz de Cristo, por meio daquilo que Ele fez. Ele recebeu sobre si a ofensa, Ele recebeu sobre si a violência. E meus irmãos, isso me preocupa muito, porque eu tenho visto as nossas relações serem permeadas por violência na fala, por violência na indumentária, por violência nas atitudes, por violência nas relações. E Deus está nos chamando para a paz. A nossa vocação humana primeira, mais importante, é promover a paz.
Somos chamados a pacificar. Cristo fez isso. Ele está dizendo no versículo 17 e 18. Foi o próprio Cristo. Ele está dizendo, esse foi o exemplo de Cristo. Ele resolveu a inimizade como? Perdendo seus direitos legítimos. De filho de Deus. De santo. E se fez pecador como nós. É assim que se vence a inimizade. Você tem que abrir mão dos seus direitos e convicções. Você precisa ceder. Você precisa abrir mão. Mas aí você está falando para a gente ser bobo, para a gente não sei o que. Não estou dizendo isso. Mas para promover a paz, mesmo quando nós tratamos um pecado, quando tratamos uma pessoa que está sendo influenciada pelas forças do caos, da desordem, nós temos que trazer ordem. Trazer paz é confrontar, é levar essa pessoa em amor até um lugar de paz. Até um lugar de reconciliação com Deus. E não é fácil, às vezes quem está cego pelas forças do pecado, ela não consegue fazer nada. E a gente está ali pacificando, levando essas pessoas até a reconciliação. É por isso que no versículo 19 ele volta a falar da imagem do templo. Ele diz que nós somos membros da família de Deus. Nós não percebemos o uso dessa linguajar nas escrituras de Israel. Nós percebemos nos escritos de Paulo. E essa aqui, vamos supor, que a gente não passou por Coríntios e nem por Romanos. Quando o apóstolo Paulo fala isso e os gentios estão ouvindo pela primeira vez, eles estão falando assim, peraí, família de Deus? Ele está querendo dizer que eu também faço parte da herança de Deus? O conceito agora é que em Cristo nós somos feitos membros da família de Deus. E agora, de uma vez por todas em Cristo, o Senhor resolveu o problema de criar uma nova humanidade. Por quê? Agora a presença de Deus não se manifesta mais no templo. Não se manifesta mais no jardim. Se manifesta na igreja por meio de Cristo. A igreja é vocacionada para a paz. Por isso, quando nós fomentamos inimizade, quando nós fomentamos discórdia, segregação, dissensão, nós estamos negando a vocação primeira da igreja. E nos versículos 21 e 22 ele conclui, nele, e eu gostaria de destacar essa palavra, nele, em Cristo, que se repete durante todo o Efésio, toda a carta de Efésios. Ela é central aqui, nele. E outra palavra que é central aqui, vocês. Vocês estão sendo edificados para sermos o quê? Santuário. Olha a linguagem do templo aqui de novo. Percebeu? O templo, a manifestação da presença de Deus. Vocês. Não é você, não é só em você, é em vocês. Nele, vocês estão sendo edificados, membros da família de Deus. Agora a linguagem não é mais jardim, não é mais tabernáculo, não é mais templo. A linguagem agora é família de Deus. E é na família de Deus que a presença de Deus se manifesta. É na família de Deus que não há segregação. É na família de Deus que há um único povo. É na família de Deus que não tem público-alvo. Todos são chamados à vocação da paz. É na família de Deus que somos vocacionados para promover a paz. Ainda que precisemos levar a nossa cruz. Ainda que precisemos abarcar a violência. Ainda que precisemos sofrer assim como sofreu Jesus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 10 até o 14, ele diz, é fora do arraial que é feito o sacrifício. Eu gostaria de ler esse texto, é muito importante para a gente concluir. Temos um altar
do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Ele não veio para Israel para fazer uma bolha dos seus melhores amigos. Ele foi para fora do arraial sofrer e ser queimado. Ele consumou a sua obra de sofrimento fora da cidade de Jerusalém, fora dos muros da cidade santa. E o autor aos Hebreus nos dá um comando muito importante, que é um comando que quase que o apóstolo Paulo concorda com ele aqui nesse texto. Ele diz: saiamos pois até ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Gente, esse texto me arrebenta, porque a imagem desse texto é assim: Jesus está lá fora, queimado. O sacrifício de Deus está queimado, o holocausto. E Ele está dizendo: ei, eu estou aqui. Vem até mim. Ei, eu estou aqui fora. Saia aí do seu círculo de segregação. Saia aí do seu círculo aí político, ideológico, filosófico. Saia aí do seu círculo eclesiástico, de cargos, de funções. Saia aí desse seu círculo confortável e venha até mim. Para quê? Para nós abraçarmos a Ele, para nós encontrarmos. Ele diz: levando a mesma desonra que Ele suportou. Nós só seremos uma igreja que cumpre a vocação da paz quando nós aprendermos a lição de sairmos até Jesus e encontrá-lo fora dos nossos arraiais seguros e suportarmos as desonras que Ele suportou por nós. Quando nós aprendemos a suportarmos as desonras deste mundo, a não responder carnalmente, iracundamente, violentamente, parece que somos advogados de Jesus. Parece que Jesus precisa de defensores. Ele não precisa de defensores. Ele precisa de pacificadores. E você é chamado a pacificar. Nós somos, a igreja está sendo edificada como templo, lugar da presença de Deus. É aqui que a presença de Deus se manifesta. A cultura que estamos cultivando é importante. Cultura de amizade, cultura de paz, cultura de shalom, de harmonia, de leveza, de manutenção dos vínculos da paz. Como que nós reagimos quando somos ofendidos ou quando somos afetados por algum tipo de violência? Você percebe a vocação humana sendo a expressão do plano de Deus? Quanto mais humanos nós nos tornamos, não no sentido dos direitos humanos, tá? Já repeti isso várias vezes nas homes, onde eu ensinei sobre isso. Mas quanto mais pacificador, quanto mais acomodador de violências, quanto mais manso, quanto mais humilde nós nos tornamos, mais nós temos a capacidade de carregar os fardos deste mundo, meus irmãos. E nós somos chamados a isso. Somos chamados como igreja a carregar os fardos desse mundo pesado. É somente a igreja que pode fazer isso. E você precisa dizer: eu quero fazer isso por meio de Cristo Jesus. Nós somos chamados à reconciliação e a expressar toda a realidade da paz nesse mundo até a consumação do plano de Deus. Você entende essa bênção? Amém? Entendes também essa responsabilidade? Então eu gostaria de orar por tudo que eu vi aqui nesse texto. Eu gostaria de orar por uma cultura de amizade, reconciliação, leveza em nossas relações. Ainda que tenhamos que tratar as consequências de Gênesis 3, o pecado e a morte em muitas pessoas, que façamos isso por meio dos vínculos da paz de Cristo Jesus.
Eu queria orar por isso. E a segunda oração, eu gostaria de orar com você como igreja, é para que, como igreja, a partir dessa realidade, a capacidade vinda de Deus de não sermos violentos, ainda que tenham sido violentos conosco, que o Senhor nos leve a um lugar de pacificação, de shalom, em tudo que fizermos, na nossa relação intrafamiliar, na nossa relação no nosso trabalho, na nossa relação dentro da igreja, em todas as nossas relações, nós somos chamados a pacificação, ainda que precisemos, por meio da cruz e das ofensas, promover a paz. Eu sempre digo uma frase para os meus amigos, e essa frase eu carrego muito em tudo que eu faço, e em todos os meus envolvimentos missionários, em todos os meus projetos, em tudo que eu pessoalmente fiz, né, ligado à igreja sempre, mas que eu pessoalmente tive envolvido. Eu sempre disse isso: se tudo der errado, deixa o prejuízo comigo. Se você me enganar, eu vou assumir o prejuízo. Nós temos em Jesus a capacidade disso. Mas e um prejuízo financeiro? Você está falando que você vai perder dinheiro. O dinheiro não é nada diante da eternidade que nós temos preparado para nós. Quando alguma pessoa se mata ou se desespera porque perdeu dinheiro, ela não entendeu o que significa ser vocacionado ao estado eterno, a paz de Jesus por meio da igreja de Jesus. Quando retemos, quando violentamos, quando acusamos, quando brigamos, quando levantamos as vozes e os ânimos e ofendemos, nós não entendemos a principal realidade do Evangelho, da indicação do Evangelho, que tudo isso que o apóstolo Paulo ensinou culmina em sermos um lugar de shalom de Deus. Eu sei que o seu universo e a sua vida pode estar desorganizada, e essa é a terceira oração que eu quero fazer. Eu quero orar para que na sua vida o shalom de Deus se manifeste e a harmonia de Deus se manifeste nas suas relações, o equilíbrio do Senhor se manifeste, as coisas que estão desorganizadas, impulsionadas pelo pecado, pelo caos, pela morte, pela independência de Deus, pela autonomia de Deus, que essas coisas se submetam ao governo de Jesus, que elas sejam conduzidas ao lugar da rendição ao Senhor. Você pode entregar isso hoje, essa é a minha oração, que você seja reorganizado num ambiente de paz. Esse lugar precisa ser um lugar de paz. A igreja ser igreja é ser um lugar de paz, não é ser um lugar de opressão, não é ser um lugar de moer gente, não é ser um lugar de matar pessoas, é um lugar de restauração, de reconciliação, de amor, de cuidado com as palavras, de cuidado com as ações, de esperar o tempo certo para tomar as decisões, ainda que seja demorado. Um lugar onde nós não falamos mal dos nossos irmãos, ainda que tenhamos o direito de fazer isso. Vamos orar. Senhor, nós queremos ser esta igreja da paz, esta igreja do seu shalom, da manifestação da sua ordem, Senhor, a ordem que governa o universo, Senhor, a perfeição, Senhor, que habita em toda a sua criação, meu Pai. Senhor, por muitos anos, Senhor, temos sido uma igreja, ó Deus, briguenta, Senhor, por causas, Senhor, irrelevantes. Temos sido uma igreja violenta, Senhor, com palavras abusivas, Senhor, com argumentos, Senhor, ó Deus, que desconsideram a pessoa humana em toda a sua complexidade, Senhor. Temos sido muitas vezes uma igreja, Senhor, que no Brasil tem matado pessoas, Senhor. E fomos convocados por Jesus, por meio de tudo que o Senhor fez, a promover shalom,
a promover a tua paz, o teu descanso, Senhor. Por isso, Senhor, a minha oração é que nós sejamos uma igreja onde a cultura da amizade, da reconciliação, da leveza nas relações nos levem, Senhor, a um lugar, ó Senhor, de paz, a um lugar, ó Deus, de plenitude de vida. Fomos vivificados com Cristo, por isso o que sai de nós precisa ser vida, vida em abundância, Senhor. E eu oro, Senhor, pela nossa comunidade, Senhor, mesmo que tenhamos pessoas submetidas às forças do caos, da morte, Senhor, que sejam tratadas em ordem, em amor, em cuidado, Senhor, ó Deus, e que se a partir desse tratamento sejam amadas e levadas à realidade, ó Senhor, de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, até que toda a sua consciência seja aberta, limpa, Senhor, plenamente, Senhor, da tua presença, do teu descanso, da tua habitação. Eu oro, Senhor, para que tenhamos, Senhor, a partir dessa realidade, Senhor, uma fala não violenta, Senhor, para que tenhamos, Senhor, um agir, ó Deus, manso, humilde, Senhor, ó Deus, cuidadoso, que promove a paz nas nossas relações em tudo que fizermos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, a minha oração pela nossa comunidade é que aqui, nesse lugar, e aonde nós estivermos, que haja paz, que haja reconciliação, que esses sejam os frutos, o resultado, Senhor, da nossa relação, Senhor, que haja um lugar de shalom, um lugar de ordem, um lugar de harmonia, um lugar, Senhor, onde as pessoas são constrangidas pelo teu amor, Senhor, ó Deus, a mergulharem na realidade e nas realidades do teu amor, ó Deus, da tua salvação, ó Senhor, de tudo que o Senhor fez em Cristo Jesus por nós, Pai. Independente de times, etnias, raças, ó Deus, gênero e todas as outras coisas que envolvem, Senhor, ó Deus, as inimizades, Senhor, que possamos promover a explicação e a imitação e a vitrine da tua poesia perfeita, harmônica, ordeira, Senhor, que nos leva até um lugar, Senhor, de shalom, cuidado. E a minha oração última, Senhor, aqui sobre esses irmãos, Senhor, que vivem de alguma maneira influenciados pela desordem, pelo caos, pelo medo, Senhor. Em nome de Jesus, promove paz, shalom sobre essa situação, sobre essas vidas, Senhor. Deus, não nos faça, Senhor, não nos faça sermos aqueles que usam, Senhor, de desculpas esfarrapadas para cobrir o nosso pecado, mas nos faças aqueles, Senhor, que reconhece que tem andado uma vida distante do Senhor e se submetem, Senhor, ao teu amor e ao teu cuidado e todos os processos que o Senhor deseja para nos levar até a realidade de Cristo Jesus em todas as bênçãos, Senhor, nas regiões celestiais, Pai. Que haja paz sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos adorar e nós já vamos encerrar esse